Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te apresentar o nosso multímetro digital modelo FY107C. Esse multímetro ele apresenta várias funções que outros multímetros apresentam, com a grande vantagem de que a tela dele é totalmente de LED aqui, tá? Um display 100% digital com apenas alguns botões para você fazer a mudança dessas funções, tá? Ele apresenta função de medição de corrente AC e DC, apresenta também teste de continuidade, teste de diodo, medição de hertz da sua rede, também apresenta aqui medição de temperatura e também ele tem a função NCV. Função NCV é aquela que você aproxima do fio ali pela área externa mesmo e ele vai apitando conforme vai passando a corrente. A hora que ele parar de apitar é onde houve o rompimento do seu fio. Isso é muito interessante ali para quadros de energia onde você não consegue ver ali a olho nu aonde ocorreu a falha. Você vai lá com o multímetro ali com a ponta dele positiva passando pelo fio. E aí, a hora que ele parar de apitar, você sabe que ali teve o problema. Bom, pessoal, tirando o multímetro aqui da embalagem, nós temos aqui os dois pares dos conectores dele que a gente usa para fazer a medição, tá? Um positivo e um negativo. Importante lembrar que esses CATs aqui, eles só vão até 600 volts, tá? Se você for medir alguma coisa que passe de 600 volts, pode acontecer de você acabar ali danificando o seu cabo, tá? Ele também vem esse medidor aqui de temperatura, tá? É um sensorzinho que a gente conecta aqui nas entradas do multímetro e faz a leitura da temperatura, tá? Para fazer a alimentação do multímetro, aqui na parte de trás dele, ele tem essa partezinha, essa tampinha com um parafuso Phillips, que aí você tira aqui o parafuso. Vou tirar aqui para mostrar para vocês. Você tirando esse parafuso, te dá acesso aqui a cápsula das pilhas, tá? São pilhas AAA de 1.5 volts, tá? Essas pilhas aqui menorzinhas. Então aqui é só você colocar a pilha e pronto. Seu multímetro já tá funcionando. Aqui ele tá na função automática, tá? Então ele vai medir tanto corrente, DC, quanto AC, entre outros. Para você mudar a função dele, você vai apertar aqui no céu, tá? Mudar somente para corrente DC, somente corrente DC e Hertz, tá? Aqui ele vai fazer teste de continuidade e diodo. Aqui ele faz o teste de somente o teste de hertz, tá? Para você saber quantos hertz tem na sua rede. Aqui é o de temperatura. No leitor de temperatura, ele mede tanto em Celsius quanto em Fahrenheit, tá? Aqui ele tá marcando uma temperatura avulso, porque a gente não conectou o sensor ainda, mas eu vou mostrar para vocês ele fazendo essa leitura também. Apertando mais uma vez, ele volta pro automático, tá? Apertando o NCV aqui, que é o último botão, ele entra no modo NCV que eu falei para vocês, onde você encosta a ponta vermelha do CAT no fio e ele vai fazer ali a medição, emitindo um som. A hora que esse som parar, é onde houve ali o rompimento do fio, tá? Ou não está passando a energia. Apertando de novo, ele entra no modo live e mais uma vez ele entra no modo automático novamente. Apertando o hold, você vai travar a medição, tá? Que tá na tela. Caso você não queira perder a última medição que você fez, você vai lá, mede, aperta o hold e ele trava essa medição. Se você segurar, e aí aqui, ó, ele tem uma lanterninha aqui atrás, que é ótima ali para você usar dentro de painéis ou em alguns lugares escuros que você não consegue enxergar muito bem os fios. Essa lanterninha vai te ajudar, tá? E aí para desligar é só você segurar de novo o hold, ele vai desligar a lanterna novamente. Agora eu vou mostrar para vocês ele fazendo a leitura das correntes. Bom, pessoal, vamos começar aqui a fazer os testes de medição com o nosso multímetro. Aqui eu vou pegar os dois CATs, tá? E o vermelho, ele vai conectado aqui onde está escrito input. A gente conecta aqui o vermelho, e onde está escrito com, a gente conecta o cabo preto. Pronto, conectamos. Aqui na ponta ele também tem uma proteçãozinha, tá? Então a gente tira essa proteção para liberar totalmente os dois pinos, tá? Você pode ver que ele já está funcionando, que ele já começa a medir. Aqui nós temos uma corrente AC. Aqui como ele está no automático, ó, se a gente colocar aqui, ele já vai medir imediatamente a corrente, ó. Ele mede a corrente e os 60 Hz da rede 110, tá? Se você quiser ter certeza de que ele vai medir a corrente AC, a gente muda para cá, para corrente alternada, tá? E faz aqui, ó, a medição. E ele vai medir ali a corrente 110, tá? Que aqui no caso é 127, 128 mais ou menos. Nós temos aqui também uma fonte DC, tá? Tô aqui com ela. Então a gente vai conectar os jacarezinhos aqui nos CATs. E ele vai fazer a medição aqui, ó, 23,95, que é a fonte 24 volts. Se você quiser deixar no automático para fazer a medição, você pode deixar que ele vai reconhecer quando for DC ou AC, tá? Então aqui, ó, a gente conecta novamente, ele já vai aparecer ali, ó, que é DC 24 volts, tá?
Então se por um acaso ali você deixou no automático e foi medir AC, não vai correr nenhum risco, tá? Não vai dar nenhum problema. Só vai dar problema se você trocar aqui ele para DC e for medir corrente AC. Porque o que acontece? Quando você aperta essa função cell, ele destrava um relézinho de dentro do multímetro. E aí ele vai travar o relé que lê a corrente DC e vai funcionar somente o que lê AC. Se você conectar ele sendo DC em uma corrente alternada, ele vai acabar queimando o seu relé de dentro do multímetro, tá? Então o seu multímetro não vai funcionar mais, você vai queimar ele. Então é só isso que você tem que se atentar na hora de fazer as medições. Aqui ele também tem uma medição de hertz, como eu havia falado para vocês. Então se a gente colocar ele aqui, ó, ele vai medir apenas o hertz que está na tomada, ó. Como vocês podem ver, ele vai medir apenas os hertz que estão passando nessa tomada, ó. Vou mostrar para vocês também aquela função que eu falei de hold, que é quando ele trava a medição na tela, tá? Então eu coloco aqui os dois CATs, ele vai pegar o 110 aqui, a gente aperta hold e ele vai travar a medição. Você pode ver que ele travou aqui, ó, em 129,3. Se eu tirar os CATs, ele continua com a medição travada, tá? Então você pode deixar ali, caso você queira saber como estava, se você precisa, vamos supor, de uma voltagem ali específica, e você quer saber quanto ela estava e não ter que ficar indo lá e medir toda hora, você ativa essa função aqui, aperta o hold, ele vai ficar travado para você. E aí, se você esquecer, é só você vir e olhar aqui no multímetro. Se você apertar o hold novamente, ele reseta e volta para o automático. Bom, pessoal, agora a função NCV, como eu havia falado para vocês. Para a gente apertar esse botão NCV aqui, ele já entra na função. E aí, como é que funciona o NCV desse modelo aqui de multímetro? Alguns modelos você vai fazer esse NCV usando esse cabo aqui CAT, tá? O cabo vermelho. Nesse caso, como ele é um multímetro digital, ele tem um sensor NCV aqui nessa parte de cima dele, tá? Então a gente pega aqui um fio de corrente alternada e aí você passa o multímetro. Como ele está apitando, significa que está passando corrente por aqui. Se ele parar de apitar em alguma dessas partes desse fio, é porque essa corrente foi rompida. Isso é muito útil, como eu havia falado para vocês, em caso de painel de energia ou em caso de fios muito longos. Outra função também que esse multímetro apresenta é a medição de temperatura, que é com esse sensorzinho aqui. Para a gente fazer a conexão dele, a gente vai pegar aqui o fio preto e conectar no COM, e o fio vermelho a gente vai conectar aqui no input. Igual é quando a gente conecta aqui os cabos CAT, tá? É importante você deixar já na função de leitura de temperatura, porque se você deixar em outra função, ele vai ficar apitando e isso pode incomodar você, tá? Então você deixa aqui já na função de temperatura. Você pode ver que ele já mudou a leitura do começo do vídeo para cá. Mas se a gente colocar aqui, ó, o dedo na ponta, ele já vai começar a medir a temperatura e você vê que ela começa a aumentar já. Se a gente apertar mais um pouquinho, ele esquenta mais e aumenta. Isso aqui é muito útil para você medir ali um aparelho dentro de um painel. Você percebeu ali que ele está esquentando mais do que o comum. Então, como esse sensor ele é bem fino aqui, ó, você consegue colocar ele ali em partes menores, tá? Que um termômetro, por exemplo, não consegue chegar. Então você vai lá, coloca ele e você já vê se realmente ele está esquentando mais do que o comum e consegue fazer a troca ali ou a manutenção. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Ficou alguma dúvida? Deixa aí nos comentários que nós iremos responder cada um deles. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder mais nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Até o próximo vídeo.